Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Estou grato a Deus por poder estar mais uma vez junto com você e desta feita nós vamos meditar na lição bíblica da nossa escola dominical, a lição de número 9, do dia 27 de maio de 2018, da classe dos adultos, a lição Ética Cristã e Planejamento Familiar, este assunto que vamos meditar. O texto áureo está no Salmo 127, versículo 3, que nos diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A verdade prática nos diz: gerar filhos ou não, não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Então, os objetivos aqui é apresentar o conceito geral de planejamento familiar. E o planejamento familiar, segundo a própria lição diz, trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. Então, quando a gente pensa em planejamento familiar, nós vamos entender que é algo que possibilita ao casal se preparar e programar a gestação de um filho, bem como definir voluntariamente o intervalo de nascimento entre um filho e outro. Então vamos analisar esse assunto à luz das Escrituras Sagradas, entendendo principalmente a questão do ensino bíblico com relação à família e aos filhos, porque é nesse aspecto que nós temos que analisar as Escrituras para tratar do assunto do planejamento familiar. O que a Bíblia ensina com relação à família, em especial aos filhos. Lá em João, capítulo 1, versículo 13, fala sobre aqueles que nascem da vontade da carne e da vontade do varão. Então, quando nós pensamos em planejamento familiar, nós estamos falando de algo que diz respeito ao casal, à vontade deles na questão de ter, ou na questão do nascimento de seus filhos. Especificamente, a Bíblia ela não apresenta qualquer texto bíblico com relação ao planejamento familiar como nós entendemos hoje. De forma alguma, nós encontramos na Bíblia algo que seja parecido com aquilo que nós chamamos de planejamento familiar. Todavia, existem princípios nas Escrituras que esses princípios, sim, nós aplicamos para tratar deste assunto que ora estamos estudando. Então, para entendermos melhor o tema do planejamento familiar, nós devemos entender ou devemos pensar, analisar, meditar na doutrina bíblica sobre a família. E quando analisamos nesse sentido, nós vamos ver que, ao instituir a família, ou antes o casamento, unindo o primeiro casal, Deus, ele quis a continuidade da raça humana através da procriação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus ordenou, determinou ao primeiro casal que eles frutificassem, se multiplicassem, ou seja, a procriação. Então, o objetivo de Deus é a continuidade da raça humana e, para isso, ele instituiu o casamento, sendo assim a instituição da família e, através dela, então, a procriação para a continuidade da raça humana. E mesmo depois do dilúvio, quando lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus ele
através das águas do dilúvio, ele extermina a população, restando apenas aqueles que foram preservados pela arca, no caso Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus 3 filhos. Depois que eles saem da arca, após a destruição dos homens e dos animais que estavam fora da arca, assim que eles saem da arca, lá no capítulo 9, verso 1 do livro de Gênesis, diz que Deus se dirige aos filhos de Noé e a Noé, e ele repete a mesma determinação dada em Gênesis 1 e 28. Ele diz para que eles frutifiquem e se multipliquem. Então ali nós temos os representantes da raça humana recebendo de Deus a determinação da procriação para a continuidade da raça humana. Então a família, ela se constitui no casal que se une, e a partir da união do casal, vêm os filhos. E aí então, através dos filhos, a ordem de Deus de procriar, de dar continuidade à raça humana, ela é então obedecida e praticada. Agora, nós não encontramos nas Escrituras qualquer orientação, qualquer determinação de Deus quanto ao número de filhos que um casal deve ter. Não existe em nenhum texto das Escrituras esse tipo de orientação de Deus. Não existe. Então, o que nós vemos na Bíblia, algumas vezes, eu digo várias vezes, nós vemos a intervenção de Deus acontecendo na vida de alguns casais que aparecem nas Escrituras para que eles pudessem ter filhos, para que os filhos pudessem nascer, por causa de problemas relacionados à esterilidade. Por exemplo, nós temos o caso famoso nas Escrituras, e o primeiro narrado com relação a esse tipo de problema, que é o caso de Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai. Todos nós conhecemos bem a chamada deste patriarca para que através dele Deus pudesse dar origem a um povo, e através deste povo Deus traria, como trouxe o Messias, e assim através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus, ao chamar Abraão, Abraão estava casado com Sara, e ela era uma mulher estéril, não podia dar à luz, não podia conceber. Mas entre as promessas que Deus fez a Abraão, Deus prometeu a ele um filho de Sara. Prometeu a ele, prometeu a Sara um filho. Aquele casal teria um filho. E todos nós conhecemos bem a história bíblica que, no determinado tempo do cumprimento da promessa de Deus, Sara de fato concebeu e deu à luz um filho, e este filho recebeu o nome de Isaque. Então, nós vemos que o nascimento de Isaque foi um ato de intervenção divina, curando Sara da sua esterilidade, para que ela pudesse dar à luz àquele filho. Depois ela não deu à luz a nenhum outro filho, mas ela recebeu a ação de Deus para que ela pudesse, através do relacionamento com seu marido, ela pudesse conceber e dar à luz. Interessante que o próprio Isaque, filho de Abraão, ao casar-se com Rebeca, a Bíblia também vai mostrar que Rebeca era estéril. A história de Abraão e Sara nós temos no capítulo 21. Já a relação envolvendo a esterilidade de Rebeca e também a cura que Deus efetuou na vida dela está em Gênesis capítulo 25, versículos 19 a 26. Abraão, ou Isaque, quando ele se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. E a Bíblia diz que, por ser Rebeca estéril, Isaque,
ele orou incessantemente a Deus para que a sua mulher pudesse conceber e dar à luz. E Deus o ouviu. E 20 anos depois do casamento foi que Rebeca concebeu, através de uma intervenção divina. Dessa gestação nasceu Esaú e Jacó. E, novamente, a história vai se repetir na vida dos patriarcas do povo de Israel, porque Jacó, ele vai ter na vida da sua esposa Raquel, novamente o problema da esterilidade. Todos nós sabemos que Jacó, ele se casa com Leia e também com Raquel, duas irmãs. E Raquel era estéril. Novamente um patriarca diante do problema da esterilidade, e ali novamente Deus entra em ação e cura Raquel, intervém, e Raquel então dá à luz a um filho, e este filho recebe o nome de José. Está lá no capítulo 30, versículo 22 a seguir do livro de Gênesis. Só que no caso de Raquel, Deus a cura e ela não dá à luz apenas a José, mas posteriormente ela novamente concebe e ela vem dar à luz a um outro filho que recebe o nome de Benjamim. E nós lemos na Bíblia que no momento do nascimento de Benjamim, Raquel vem a falecer. Mas o fato que nós queremos enfatizar aqui na questão dos patriarcas é que todos eles se viram diante de uma condição de esterilidade e todos eles receberam a intervenção de Deus curando suas esposas para que elas pudessem dar à luz. Não são apenas os patriarcas do povo de Israel que passaram por essa situação. Nós temos o caso de Ana, famoso caso de Ana, que era casada com Eucana e por ser estéril, ela orou e suplicou a Deus para que Deus lhe desse um filho, e Deus a ouviu, Deus a curou e lhe deu um filho. Está lá em 1 Samuel capítulo 1, que foi justamente o grande juiz, o grande líder do povo de Israel, Samuel. Mas Ana, depois que teve Samuel, ela teve outros filhos também. Então, nesses casos, existiu a intervenção de Deus. Um outro exemplo que eu gostaria de citar, e nele vou parar, é o caso de Manoá e sua esposa, lá em Juízes capítulo 13, que foram os pais de Sansão. Então, nós temos exemplos na Bíblia de casos de esterilidade, e nestes casos aconteceram as intervenções divinas para que essas pessoas, esses casais, pudessem ter filhos e assim então, cumprindo-se a promessa de Deus e dando prosseguimento, ali no caso não apenas a procriação, como o que Deus havia determinado com relação a toda a humanidade, a raça humana, mas em especial também ao plano de Deus para a formação do povo de Israel, o projeto de Deus para a redenção da humanidade. Bem, então na questão de filhos, nós temos esse aspecto da esterilidade. E nós sabemos que hoje em dia também existem casais que enfrentam este problema. Nós conhecemos casos hoje de irmãs que eram estéreis, não podiam conceber e deram à luz. Homens também que tinham problema de esterilidade, casais, portanto, que não podiam dar à luz. E mesmo com tratamentos médicos, isso não era possível, ou não foi possível. Mas Deus estendeu as suas mãos, interviu e tem filhos. Então, nós vemos que Deus, ele ainda cura e ele ainda pode fazer com que o casal que tem alguma dificuldade para ter filhos de forma natural,
Deus ainda pode fazer, segundo a sua perfeita e gloriosa vontade, para a glória do seu nome, ele ainda pode fazer curas desta natureza, dando assim ao casal filhos. Agora, é claro que ele não faz em todos os casais. Então, em alguns casos, nós vemos pessoas que se casam e vivem a vida toda sem ter filhos. Alguns desses casais optam pela adoção e adotam filhos. Então, nesse aspecto, até quando a gente considera um casal estéril ou um casal que tem dificuldades para ter filhos por algum outro motivo, e eles adotam, de certa forma, eles estão também fazendo um planejamento familiar, que não está envolvendo aí a gestação em si daquela mulher, mas que está envolvendo a família e o planejamento familiar. E nós sabemos que existe todo um processo legal para a adoção de filhos. Então não deixa de ser também um planejamento familiar dessa natureza. Agora, quando a gente continua pensando na Bíblia com relação à família e aos filhos, e nós acabamos de ver aí alguns exemplos na Bíblia, eu citei, de pessoas e casais que tiveram a intervenção de Deus para terem seus filhos, nós vemos que os filhos na Bíblia, eles são considerados bênçãos de Deus na família. O próprio texto áureo da lição, do Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, filhos são bênçãos de Deus no lar, na vida do casal, bênçãos de Deus na família. E a orientação bíblica com relação aos filhos é que os pais devem criá-los no temor do Senhor, no temor de Deus. Provérbios 22 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não é isso que a Bíblia ensina? Instrui o menino no caminho que deve andar. Provérbios 22, versículo 6. Então este é um princípio que nós devemos colocar em prática na nossa vida e na nossa família, para que os nossos filhos sejam instruídos no caminho. E qual é esse caminho que eles devem andar? Efésios capítulo 6, versículo 4, nós vemos de forma mais clara este caminho no qual nós devemos instruir os nossos filhos. Diz lá, 6 e 4 de Efésios: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É aqui, é nesse aspecto que os pais crentes devem criar os filhos que são bênçãos no seu lar, criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor, ou seja, trabalhar seus filhos através do ensino da palavra de Deus, desde a mais tenra infância, este ensino transmitido pelos pais dentro de casa, através das palavras, através do comportamento, da vida e do tratamento, para que eles possam crescer e viver no temor de Deus. Por quê? Porque Deus deve ser glorificado através da família. Tudo que nós fizermos, temos que fazer para glorificar a Deus. Então, o casal, o jovem, a jovem, quando eles se casam, eles devem se casar, conforme ensina a Bíblia, no Senhor, no temor de Deus, e casar com o intuito de viverem unidos e formarem uma família para que, através desta família, Deus seja glorificado. Então, a decisão de ter filhos precisa seguir o princípio da glorificação a Deus. Lá, eu já citei, João 1:13, fala dos que nasceram da vontade da carne, da vontade do varão, e nós entendemos o seguinte, que o servo de Deus, a serva de Deus, o casal crente, ele deve fazer tudo para a glória de Deus. Então, a própria decisão de quando ter um filho deve seguir esse princípio
de buscar a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é este o nosso princípio básico, viver para a glória de Deus. Então, quando pensamos em planejamento familiar, nós devemos ter em mente o que a Bíblia ensina sobre a família. Como eu já citei aqui alguns aspectos, que a família é uma instituição divina. Na família, no casamento, no lar, na vida do casal, Deus opera, Deus trabalha, e que o casal crente deve viver para a glória de Deus e entender que os filhos são bênção de Deus, não são empecilhos, não são problemas, não vai se representar um atraso na vida, não. Os filhos é alguma coisa natural dentro do casamento, na família. Agora, o casal, ele tem o direito de planejar a chegada do filho ou da filha, dos filhos, na verdade, porque ele não vai ali ficar escolhendo o sexo, mas ele tem a liberdade de planejar o momento da chegada desta criança e o intervalo entre o nascimento de um e outro que porventura eles desejam ter. Mas devem entender que neste planejamento não está envolvido o nosso individualismo, o nosso egoísmo, a nossa própria maneira de ver as coisas, mas entendendo que nós devemos estar debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus deve estar na nossa família e que nós nos casamos para constituir um lar, constituir uma família, para que através dela Deus seja glorificado, e queremos sim ter filhos para a glória de Deus, para que sirvam a Deus, para que sejam instruídos no caminho do Senhor, para que sejam pessoas que sejam bênçãos nas mãos de Deus na face da terra. Porque através dos nossos filhos nós vamos dar prosseguimento à nossa própria história, à nossa própria vida. E Deus mostra que isso é tão importante que Ele fez com que casais que não tinham filhos pudessem ter, para que o seu projeto pudesse dar continuidade. Então, quando a gente se casa, a gente está entrando num estado de bênção, um estado sagrado, venerado entre todos seja o matrimônio, diz o escritor aos Hebreus. Então, quando a gente está nesse estado de casado, nós temos grandes privilégios, imensas responsabilidades, desafios, mas temos também oportunidades maravilhosas de que através dos nossos filhos nós possamos contribuir para o bem do nosso próximo e para a glória de Deus, principalmente porque o casamento, como em tudo na nossa vida, e a nossa família, e a geração de filhos, tudo deve ser para a glória do Senhor. Assim como Ana, ela pediu a Deus o filho e ela o deu ao Senhor, consagrou-o a Deus como uma dádiva, por entender que o filho era bênção de Deus. Então, mesmo que não haja problema de infertilidade ou problema médico, físico na vida de um dos cônjuges que impossibilite o nascimento de filhos e eles precisam ou de um tratamento ou de um milagre de Deus, mesmo no casal que não tenha nenhum tipo de problema, os filhos que vêm são sim bênção de Deus e são dádivas dadas por Deus no relacionamento, no casamento. E agora a gente vê na Bíblia também alguns casos de atitudes erradas em relação à procriação. Assim como eu disse que não há assim, nada na Bíblia que diga respeito ao planejamento familiar como nós entendemos ele, como nós estamos estudando, por isso que a gente tem que analisar o assunto à luz da Bíblia, no sentido da família, em especial dos filhos, mas nós temos algumas atitudes erradas com relação à procriação que desagradou a Deus. Eu vou citar 3 casos errados que envolvem esse tipo de relacionamento
voltado à geração de filhos. O primeiro caso é o caso que está registrado em Gênesis capítulo 38 e o versículo 9. Lá fala sobre um dos filhos ou na verdade fala sobre dois filhos de Judá, que foram Er e Onã. Judá teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. Agora, a Bíblia conta lá no capítulo 38 que Judá conseguiu uma esposa para Er, e essa esposa chamava-se Tamar. E então se casou com Tamar. E a história bíblica vai dizer que era alguém que era mau aos olhos de Deus, e Deus o matou. Tamar ficou viúva. Então o que Judá fez? Judá, ele entregou a sua nora, agora viúva, para o seu outro filho, Onã. E para que ele pudesse então casar-se com ela e dar então descendência a seu irmão, a chamada lei do levirato. E ele deveria então fazer e cumprir esse dever. Só que a Bíblia vai mostrar que Onã, ele sabendo que aquela descendência, aquele filho, não seria dele, no sentido assim de descendência, e seria assim do falecido, e ao ter relações com a sua esposa, ele derramava o sêmen no chão. E a Bíblia diz que Deus não se agradou, que aquilo que Onã fazia era errado, desagradável, era mal aos olhos de Deus. E diz também lá que Deus o matou. Então, Tamar ficou viúva, sem ter filhos, pela segunda vez. Então, essa atitude de Onã, que é o caso que eu quero frisar aqui, a atitude dele impedir a gestação, mesmo tendo ato sexual, mas quando ele ia soltar o sêmen, ele então jogava no chão para não fazer com que a sua esposa pudesse ficar gestante. Por que ele fazia isso? Porque ele não queria dar descendência do falecido. E isso foi mal aos olhos de Deus. Então veja, um caso de que a procriação deveria acontecer, mas não aconteceu porque o coração mau daquele moço impediu, o egoísmo dele fez com que ele agisse de forma errada, de tal maneira que desagradou tanto a Deus, que Deus o matou. Então a maldade do coração ali, envolvendo esse aspecto de gerar, esse aspecto de procriar. Então a gente tem que entender que devemos pensar nisso com todo o temor de Deus e não ter nada de egoísmo, de orgulho, de vaidades, de individualismo e de pecado. Devemos sempre considerar a gestação e o planejamento familiar com muito temor de Deus, com muito respeito à palavra de Deus, com oração e, acima de tudo, buscando glorificar a Deus através das nossas atitudes. Um outro caso envolvendo procriação, que envolve uma relação, uma atitude errada também, foi o planejamento, se é que a gente pode chamar assim de planejamento, desastroso de Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai, com relação à entrega por Sara de Agar a Abraão. Todos nós conhecemos também a história. Agar era uma serva egípcia de Sara, e Sara, como não podia dar à luz a um filho, o que ela fez? Ela fez algo que era comum até fazer naqueles dias, mas que não era permitido por Deus na vida de Abraão, porque o projeto de Deus na vida de Abraão era outro. O projeto de Deus era que Abraão e Sara teriam filhos. Mas o tempo foi passando e a promessa de Deus para eles, talvez eles viram que estava tardando, então Sara sugeriu a Abraão que ele tivesse um filho com Agar, sua serva, porque o costume da época dizia o seguinte, que o filho da escrava era filho da própria senhora da escrava. Então, ao nascer aquela criança, ela seria de Sara, de certa forma. Então, Sara e Abraão fizeram esse planejamento, e todos nós também conhecemos a história, que nasceu Ismael. Mais tarde também eles tiveram que ser dispensados, porque Deus viria cumprir a sua promessa
dando a Sara a condição de conceber. Mas eu estou citando este caso para falar de um aspecto envolvendo procriação, gestação de filhos, que foram atitudes erradas, porque ali eles planejaram do jeito deles e deu no que deu, que até hoje nós temos as consequências aí relacionadas à descendência de Abraão através de Isaque e através da descendência de Abraão por meio de Ismael. Então é uma situação que perdura até os dias de hoje e vai continuar ainda por muitos e muitos anos essa situação, por causa de um planejamento desastroso que foi esse planejamento de Sara e Abraão. Então a gente tem que tomar cuidado que quando for planejar, devemos planejar, como eu já disse, com temor, oração e buscando glorificar e obedecer a palavra de Deus. E o terceiro caso que eu quero citar com relação à procriação e que foram atitudes erradas citadas na Bíblia é o filho que é fruto de pecado, fruto de adultério. E nesse caso é 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 a 5 e também o versículo 27, que fala sobre Davi e Batseba. Nós também conhecemos a história que Batseba era uma mulher casada, o nome do seu esposo era Urias, e Davi, o rei de Israel, ele teve um relacionamento de adultério com essa mulher, e nesse relacionamento errado, pecaminoso, veio um filho que veio a falecer ainda criancinha, ainda bebê, veio a morrer. Então aqui nós temos um outro exemplo bíblico que envolve procriação, gestação de filhos e que foi uma atitude errada e equivocada, ou seja, um filho fora do casamento, um filho fora do matrimônio, um filho fruto do adultério. Então aí não é planejamento familiar, aí é pecado e nós devemos evitar a todo custo qualquer coisa relacionada a isso, porque o pecado não glorifica a Deus e traz resultados desastrosos para a vida das pessoas, como foi o caso de Davi. Então o casal crente, ele deve buscar sabedoria divina para fortalecer a sua família e que através dos filhos o temor do Senhor continue sendo a marca do lar cristão. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, você que casou-se recentemente, você que está planejando os seus filhos, a sua vida, a sua família, faça tudo no temor de Deus e que através das suas ações, Deus seja glorificado através daquilo que as pessoas possam ver na sua vida. E que a nossa família seja, sim, um canal de bênção e glória para Deus. Oremos. Pai Celestial, agradecemos a Ti por estes momentos de reflexão na Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada pessoa que está agora orando juntamente comigo, pessoa que assistiu este vídeo, que o Senhor possa abençoar este homem, esta mulher, e que todos nós, Pai, possamos Te exaltar, Te glorificar através da nossa família. Pai querido, dá sabedoria aos jovens casais, abençoa aqueles que estão criando seus filhos, que possam fazê-los no santo temor do Senhor, para que, através das nossas vidas, o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Que Deus continue te abençoando grandemente.